Bom, sejam todos bem-vindos novamente, para quem eu não cumprimentei no início, né? O objetivo dessa reunião é deixar os clientes mais familiarizados com a nova API do Prospec em relação a diversos aspectos, como o acesso a funcionalidades, documentação, além de fazer uma breve apresentação do Suite for Energy, que é o nosso novo ecossistema para aplicações para o mercado de energia. Ao final também dessa apresentação, nós vamos tirar dúvidas a respeito da nova API e também do conteúdo que foi abordado aqui nessa apresentação. Bom, já fiz a apresentação aqui inicial, né? Então, basicamente, a gente tem a nossa equipe aqui de negócio presente e alguns desenvolvedores também, para tirar dúvidas, para apresentar aqui esse conteúdo e também para tirar dúvidas em relação ao, ao conteúdo. Bom, essa live, de novo, né, novamente, essa live está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada como material de apoio na Wiki da nova API e a sessão de dúvidas vai ser cortada do vídeo antes da publicação, mas a gente vai fazer uma compilação das principais dúvidas e vai colocar lá no perguntas e respostas da sessão da nova API. Então, hoje nós vamos falar sobre motivações para a criação da nova API, a nova API em si, o exemplo em Python. Vamos falar do Switch for Energy, os acessos ao switch, a geração de credencial da nova API, o cronograma e, por fim, a gente encerra com dúvidas e faz um apanhado geral da nossa apresentação. Bom, para quem está ouvindo o termo API pela primeira vez, né, acredito que a maioria já seja usuário da API do Prospec, mas pode ser que tenha pessoas aqui que ainda não conhecem a API. Então, o que é uma API, né? A API é uma interface de programação de aplicações. E a API do Prospec é a interface que vai permitir que outros sistemas interajam com o Prospec. Ela funciona como uma ponte entre o Prospec e outras aplicações do cliente e vai permitir automatizar tarefas, né? Por exemplo, gerar decks, executar estudo, baixar os resultados. Vai permitir uma integração também com outros sistemas do nosso hall aí de aplicações. Por exemplo, pode ser utilizada para integrar dados que são baixados do Pluvia, por exemplo, para geração e execução de DEX, e também pode ser utilizado como um recurso para criar dashboards e gerar mais informações em cima daquilo que já é disponível hoje no Prospec. Em relação à nova API, a gente tem como os principais motivações, né? Com- Felipe, desculpa, Opa, eu eu acho que acho eu que tá atrasado ali tua Tá apresentação. atrasado, desculpe. Esse aqui, então, eu tinha falado aqui sobre a definição da API, né? Então, ela vai servir, então, para automatizar tarefas, integrar com outros sistemas e também para personalizar funcionalidades. Agora sim, né? Aí as nossas motivações aí para atualização da API, né? É, a API ela vai ser atualizada basicamente para continuar, para que a gente possa continuar oferecendo um serviço de alta qualidade. Essa modernização também é um avanço estratégico e traz as melhores práticas do setor relacionado a esse tipo de recurso. O objetivo final, né, é aprimorar o desempenho, melhorar a segurança e trazer uma melhor eficiência operacional para nós e para vocês também. A nova infraestrutura deve ser ágil, né, robusta e vai ser também já é pensada para novas demandas que venham a ocorrer. Com relação aos benefícios, né, quais são os benefícios da gente fazer essa atualização? Ter uma API mais rápida, ter uma API mais segura, ter uma API cujos recursos podem ser utilizados de uma forma mais eficiente, ter uma simplificação na manutenção com relação ao desenvolvimento, facilitar o suporte técnico dela, né? Esse contato que vocês têm com a gente hoje, ter uma compatibilidade maior com relação a tecnologias que vão sendo desenvolvidas e também garantir que a gente vai conseguir dar suporte
de longo prazo nesse sistema. Bom, os principais impactos esperados para os usuários e para os desenvolvedores do lado da Noros, né, é que a API ela deve se tornar mais eficiente, mais segura e mais confiável. Ela vai melhorar a experiência do usuário final e, do nosso lado, ela vai aumentar a produtividade dos desenvolvedores, fazendo com que a gente possa entregar melhores soluções melhores soluções e soluções mais rápidas para vocês, em termos de funcionalidades dentro do Prospec. Bom, com relação às motivações é isso. Agora eu vou passar a palavra para a Paula, que vai apresentar sobre a API programática em si, a documentação e algumas características. Beleza. Solicitei o acesso ali para passar os... Tá liberado. Beleza. Bom dia, pessoal. Então, aqui é a Paula falando, né? Vou apresentar, então, um pouco mais sobre a API mesmo, a nova API, as principais mudanças, né? Então, fazer essa apresentação. Então, começando aqui, falar um pouquinho primeiro sobre a nossa wiki. Então, só reforçando que tudo que a gente vai falar aqui está tudo bem detalhadinho ali na wiki. Então, né, se ficar alguma dúvida também a gente pode tirar, mas lá tá bem detalhado. A gente fez toda uma organização bem estruturada, né, para essa nova API. Então, é uma página que ela já está dentro ali da wiki que vocês já têm acesso, mas ela foi bem organizada ali para ajudar bastante aí esse primeiro contato, né, com a nova API. Então, essa é a página principal dela, né, que está o link e o QR Code, se já quiserem acessar. Então, os principais links ali que a gente agregou nessa página inicial esse primeiro que fala sobre a nova API, né, então é essa parte mais introdutória, né, fala também sobre a migração. O segundo link também ele é bem importante para quando vocês tiverem já o ambiente criado, né, conforme a gente for criando para cada um. Então, para fazer essa autenticação e autorização, né, para criar o cadastro e entrar na nova API, também a gente vai falar um pouco melhor sobre isso na sequência. A página de exemplos de aplicação e endpoints, que são os processos mesmo, né, do Prospec e qual endpoint usar para cada um deles, os principais, assim, né, como geração, execução. E também os endpoints bem detalhados, né? Como já é, na verdade, a página da API antiga que a gente tem essa listagem. Tem também já o link do exemplo em Python, que também foi todo reformulado, né? A gente fez também de uma forma bem organizada, assim, para facilitar aí na utilização, e o Gabriel, na sequência, também vai explicar um pouco melhor na apresentação. E também as dúvidas, né? O nosso FAQ, que seriam as dúvidas mais frequentes que a gente já teve até agora, e também a gente vai atualizar, né, conforme for as perguntas também agora dessa apresentação de hoje. Estou falando, assim, das principais novidades, né, das mudanças mais impactantes, né, digamos assim. Então, a gente agora tem um DNS dedicado, então, né, a individualização do DNS da URL, agora ela vai estar atrelada ao ambiente de cada cliente, né? E não mais compartilhado para todo mundo. Então, antigamente, né, a gente tinha... Antigamente não, a gente ainda tem na API atual o api.prospec.app, né? E nesse novo design, daí para a nova API, então vai ser nesse formato aqui que está aqui, né? Então, é empresa.api.prospec.switch.energy, que daí também já fica dentro do Switch for Energy, que é esse ecossistema que o Felipe introduziu ali, e depois também a gente vai falar um pouco melhor sobre isso na apresentação. E daí, com isso, então, né, vai ter um consumo do recurso mais equilibrado para os usuários. Outra mudança aqui legal é a questão da mecânica de envio, né? A gente fez ela de uma forma mais otimizada. Então, antes ele era atrelado ao estudo, né? O envio de arquivos. Então, primeiro a gente criava o estudo e depois enviava os arquivos necessários. Então, agora nessa nova versão a gente vai inverter um pouco esse processo. Então, primeiro vai ter o envio dos arquivos, né? Usando um endpoint específico de upload. Aí esse endpoint ele vai gerar um identificador
um código para esse arquivo, e depois com esse código tu vai poder usar para os demais endpoints, seja para geração, seja para atualização, né, para qualquer funcionalidade que precise do envio de arquivos. Então, isso é legal porque o mesmo arquivo ele vai poder ser reutilizado, né? Então, não precisa ficar subindo o mesmo arquivo toda vez que precisar. E também tem uma rotina de limpeza periódica e parametrizável. Então, esse aqui seria o endpoint, né? Então, sempre reforçando, né, que sempre antes de qualquer coisa é gerar esse código, né? Fazer o upload e depois as outras funções. Depois eu também vou mostrar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Outra novidade que também é bem interessante é essa questão dos decks base da plataforma. Então, agora, quando a gente for criar um estudo, gerar um deck, além de poder subir um deck que tem no computador, né, fazer um upload desse deck, agora vai ser possível usar um deck que já exista na plataforma. Então, um estudo que já foi gerado, que já tenha lá o deck, né? Então, vai poder usar esse deck como base para gerar outros decks. Isso vai acontecer porque a gente também vai ter essa maior flexibilidade no gerenciamento dos estudos e dos decks, né? Então, agora a gente tem endpoints mais também direcionados para o gerenciamento de decks, né? Então, por exemplo, os reaproveitamentos vão poder ser feitos individualizados e também para o estudo como um todo. Então, vão ter todo esse grupo de endpoints para o deck e também para os estudos, né? Então, vai depender ali da necessidade do usuário, se vai querer alterar ou utilizar, né, o endpoint que desejar. Outra melhoria que também é bem importante foi na geração dos decks DCEM intersemanal. Então, esses dois registros aqui, eles foram atualizados, né, a maneira com que eles são gerados. A manutenção hidráulica, que é o registro MP, agora ele leva em conta a data da manutenção mostrada nos comentários, né, que acompanham esses registros. E também a demanda especial AND, né, que é o registro DE, o Prospec antes ele acabava aplicando um valor médio com base no decomp, e agora, então, foi aprimorado e ele vai seguir uma discretização do deck mesmo, né, como semelhante ao que é feito no registro DP. Então, aqui uma ilustração, assim, de um processo básico, assim, né, de como era feito na API antiga. Então, a gente pegou aqui, por exemplo, gerar um estudo, né? Então, primeiro era usada a função Prospective Studies, né? Aí depois fazia o upload files e, por fim, o generate, que era o que, de fato, gerava, né, o estudo e aparecia lá na plataforma. Então, agora, na nova API, vai ser dessa forma. Então, primeiro o upload de arquivos, né? Esse endpoint do repositório, e depois o endpoint de geração, que daí vai poder ser os gerações New Wave Decomp, né? Para um caso de um estudo encadeado de New Wave Decomp, ou então vão ter outras funções de geração, como só New Wave, só Decomp, só Descend, e também duplicar, né? Essas outras formas de criar um estudo que vocês conhecem. Então, que sempre reforçando que esse endpoint ele vai ser utilizado, então, para realizar o envio de qualquer arquivo para o prospect, não só para geração, mas também para, né, enviar prevs, né, esses outros, sempre que precisar fazer um upload. Aqui, então, falando um pouco sobre o Scalar, né, ele vai entrar no lugar do Swagger, né, como site de documentação da API, então a gente não está mais usando o Swagger para a nova API, e a gente passou a usar o Scalar. Então, o link vai ficar dessa forma, né, parecido como eu apresentei ali, que é empresa.api.prospect.suite.energy/Scala. E ele tem, então, uma abordagem mais moderna, leve e eficiente para a documentação e a exploração da API. Então, alguns destaques dele, assim, por exemplo, é o campo de pesquisa, principalmente nessa fase inicial, né, do primeiro contato com os endpoints, vai ser bem importante, né? Teve todo um novo agrupamento das funções, tanto na página ali da Wiki quanto aqui no Scalar, vocês vão ver que os endpoints agora eles estão agrupados de uma maneira bem mais fácil de encontrar e também bem mais intuitiva ali na hora de pesquisar algum endpoint.
Então, por exemplo, aqui que nem eu falei, tem aqui só os endpoints de DEX, né? Aqui os de estudos, execuções, enfim, né? Vários grupos que vão ajudar ali na utilização. Tem também os exemplos básicos de consumo em outros formatos, né? Mais clareza na representação das estruturas e também uma área de execução que inclui novas informações. Vou mostrar aqui um exemplo, né, de uma função, que seria o execuções de 100, que seria esse endpoint. Então, aqui é a interface dele, né? Então, aqui estão a listagem dos endpoints, como eu falei. Aqui, então, selecionando esse aqui específico, vão ter os argumentos, né, de entrada, as possíveis respostas, e aqui, de fato, né, então, o JSON que vai ser utilizado. Então, clicando aqui em Test Request, a gente vai ter vai abrir esse modal aqui, né, com as informações para tu colocar e testar o endpoint. Então, aqui nesse caso, né, os parâmetros que podem ser colocados. E depois, clicando em Send, vai então fazer o teste do endpoint e vai aparecer aqui a resposta. Eu coloquei aqui um exemplo de resposta que não é exatamente desse endpoint, mas só para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui, por exemplo, essa função das versões do decomp, então ele retornou essa resposta. E daí, então, para finalizar aqui a minha parte mais da documentação, tem essa página bem que eu comentei já ali, que são os exemplos de aplicação e endpoints, que é a página da Wiki que tem todas essas informações, que também é aquela que é semelhante ao que a gente tem para a API atual. Então, vai ter exemplos de quais endpoints utilizar para realizar as principais ações do prospect. Então, por exemplo, execução de modelos. Então, aqui, né, para fazer uma execução de New Wave ou Decomp, essa daqui, GVASP, né, todos os tipos, tudo que está relacionado à execução, ele coloca aqui qual endpoint utilizar. E depois, um pouco mais para baixo, vai ter a listagem completa dos parâmetros de entrada e saída de todos os endpoints. Então, todos os novos endpoints vão estar lá com uma breve descrição do que ele faz, e também ali os argumentos de entrada e possíveis retornos ali para o endpoint. Então, da parte da documentação é isso, né? A gente fez uma wiki bem completa ali, depois, né, quando quiserem dar mais uma lida e tal, e a gente está sempre, né, à disposição ali também no suporte para tirar dúvidas. Pessoal, minha parte aqui na apresentação vai ser mais focada no exemplo em Python que a gente preparou para essa nova versão da API. Então, eu vou falar ali para vocês como vocês conseguem obter esse novo código, como vocês podem fazer o acesso, tá, como vocês colocam as credenciais dentro do exemplo em Python. Vou mencionar ali algumas premissas que a gente pensou quando a gente elaborou esse exemplo em Python. Vou dar uma pincelada comparando com o exemplo atual que a gente tem, né, da API antiga. E vou também mostrar algumas funcionalidades novas que a gente pensou ali para esse novo código ali do exemplo em Python. Então, para vocês conseguirem acesso ao exemplo em Python, vocês conseguem, a gente colocou ele lá no nosso repositório de arquivos úteis do Prospec. Então, ele é um repositório público. Eu coloquei aqui o link para vocês. Então, aqui tem um print, né? Então, vocês acessam ali esse repositório. Tem outros arquivos, né, relacionado a outras coisas. Mas vocês acessando esse diretório aqui de exemplos de consumo da API programática S4E, vocês já vão ter acesso ao código. Outros locais para vocês encontrarem esse repositório é através ali da Wiki, onde a Paula mostrou naquele print que tinha vários itens, né? Ali tem que vocês vão cair aqui nessa página, e também lá acessando o prospect de vocês, no menu ajuda, naquela aba superior, tem um menu de ajuda lá que vocês também conseguem encontrar o link aqui para o repositório. Então, uma vez que vocês acessem o repositório, né, e acessem esse diretório, onde está o exemplo em Python, vocês... aqui, então, já entrei aqui no diretório, né? Então, para vocês baixarem, né,
esse código para o dispositivo de vocês, vocês podem fazer aqui o download como um zip, né? E depois descompacta essa pasta no computador de vocês. Ou vocês também podem clonar esse repositório, né? E aí, uma vez que vocês já estejam com esses arquivos, né, no computador de vocês, a gente já pode ir para a próxima etapa de começar a configurar algumas coisas iniciais ali. Recomendamos também que vocês vão um pouco para baixo aqui, nessa página do repositório, que tem um README ali, que ele está bem completo, com todas as informações que vocês precisam para utilizar o exemplo em Python. Então, recomendo fortemente que vocês deem uma lida ali. Muitas coisas que eu vou falar aqui estão escritas ali, nessa parte. Então, bom, beleza. Baixei ali o zip, descompactei na minha pá, no meu computador, né? O que eu preciso configurar agora para começar a usar? Vocês vão precisar configurar 2 arquivos, tá? Que é o prospec api.cfg. E nesse arquivo vocês vão colocar ali um endereço referente à API da empresa de vocês, que é naquele mesmo formato que até a Paula apresentou ali. Quando vocês baixarem, ele vai estar nesse formato aqui. Vocês precisam substituir uma empresa pela empresa de vocês. A gente informa para vocês qual que é esse endereço, mas caso vocês não saibam, só entrar em contato que a gente passa novamente o que vocês precisam colocar aqui. E aí, beleza, ele já vai linkar ali com o seu ambiente. E aí, outro arquivo que precisa configurar é o credentials. Ele é opcional, na verdade, mas esse arquivo você vai colocar o seu usuário e password. E na apresentação do Luiz, ele vai mostrar para vocês como obter essas credenciais. Tá? Eu falei que ela é opcional porque vocês podem também colocar esse usuário e senha diretamente dentro do código, como é feito hoje. Mas a gente também preferiu criar um arquivo separado ali para que não fique exposta a senha ali no código, né? Também uma melhoria que a gente trouxe foi também que é possível agora usar credenciais proxy também. Tem um outro arquivo ali, credentials proxy. Vocês conseguem colocar ali as informações referente a isso. Então, beleza. Tá, configurei aqui, né? Então já está tudo certo. Já posso começar a usar o exemplo em Python. Indo um pouco ali nos arquivos dentro desse repositório, né? Então, há pelo menos um exemplo de cada endpoint da API do Prospec nesses arquivos exemplo, que vão do exemplo 0 até o exemplo 7. Tá? Então, o exemplo 0, ele é o ele é o inicial, né? Então, como fazer a requisição para a API. Então, ele tem um tutorialzinho ali para vocês verem como que faz a requisição para essa nova API. E o exemplo 7, ele é um fluxo completo, né? Estudo New Wave Decomp. Então, ele envolve a geração, reaproveitamento de corte, envio de arquivo, execução, acompanhamento, download. Então, ele já tem tudo ali. Um exemplo mais completo. E existem vários outros arquivos que aí vocês podem acessar, né? Caso tiverem alguma dúvida. Ele está bem dividido aqui. Então, mais ou menos o que vai precisar ser feito, né? Quem utiliza o exemplo em Python, né? Mas também vale para quem não utiliza diretamente. Vocês vão precisar ver na API de vocês, né? O que ela faz, né? Hoje, quais rotinas que ela aplica. Vocês vão precisar mapear isso e vão precisar transcrever ela nesse novo formato que a gente está fazendo. Então, basicamente, a migração envolve isso, né? A adequação do código para esse novo formato. Bom, primeiros passos, né? Então, eu abri ali o exemplo 0, né? Que é aquele que eu falei que ele é o tutorial, possui um tutorial aqui, né? Então, aqui eu estou usando o Visual Studio, né? Então, recomendo que vocês também irem debugando esse código aqui, tá? Depois que vocês colocar as credenciais, ele já está pronto para usar. Tá? Então, primeiramente, importa a biblioteca e depois faz o login. Tá? Dessa forma que está aqui, ele vai ler lá aquele arquivo de credentials que eu falei para vocês. Mas também dá para fazer o login manualmente aqui, né? Fica como vocês desejarem. Então, seguindo aqui, né? Mostrar aqui a gente criou uma função ali, né? Que é a api.list_endpoints, que ele vai retornar uma lista com todos os endpoints
da API. Tá? Então, ele faz isso de... Então, ele captura, digamos, em tempo real, assim, né? Então, se a gente adiciona uma nova função na API, ela já vai aparecer aqui nessa listagem. E esse retorno aqui, endpoints, ele também pode ser utilizado na chamada da função, como eu vou mostrar no próximo exemplo ali para vocês. Tá? Então, vocês conseguem explorar bem aqui, né, os endpoints, mas também recomendamos ver essas informações lá pelo Scalar, né? É basicamente a mesma coisa, assim, né? Ele pega as informações de lá. Bom, vou falar um pouco para vocês passei, das formas de fazer uma requisição, nesse exemplo em Python, tá? Então, na API atual, né, nessa API antiga, a gente tem meio que duas coisas separadas, né? A gente tem a API do prospect e a gente tem o exemplo em Python. E esse exemplo em Python, né, as funções que a gente implementou lá, ela não é diretamente o mesmo endpoint, tá? Ou seja, você tem uma função, essa função recebe alguns parâmetros, a gente faz um processamento nesses dados para depois fazer requisição, tá? Então, tem um processamento do prospect ali. Nesse novo exemplo, não é mais assim. Fica, os parâmetros de entrada das funções e do endpoint são os mesmos. Então, fica muito mais claro para vocês entenderem ali, né, o que é necessário de dado de entrada para para cada uma das funções. E por isso, né, por não ter mais esse meio de campo, né, essa barreira que a gente fazia, de ter que criar uma função para depois fazer requisição, digamos que a gente adiciona um novo endpoint, né? Na API antiga, a gente ia precisar atualizar o exemplo em Python, ia ter que criar uma função nova para chamar esse endpoint, ia ter todo esse processo. Mas agora, não, ele já fica... a gente já traz isso de maneira automática, né? Então, publicamos um novo endpoint, o exemplo em Python já vai estar em pleno... Vocês já vão conseguir utilizá-lo, né, de maneira bem direta. Não vai precisar nenhum ajuste no código. Então, isso aí é um ponto que a gente considera bem positivo. Então, só para mostrar aqui para vocês como que vai funcionar como fazer a requisição, né? Então, a gente tem dois formatos, tá? Duas sintaxes. Vou apresentar aqui para vocês. Então, tem essa sintaxe formato endpoint, que ela tem o seguinte padrão, né? Então, vocês podem chamar aqui um retorno é igual a API ponto um método, né? Aqui o método seria o verbo do endpoint, get, put, post, e entre parênteses o endereço do endpoint, tá? Exemplo, retorno é igual a API ponto get, que é o verbo, e aqui eu coloquei o endereço do endpoint, tá? Uma variação, né? Vocês podem fazer aqui dessa segunda forma também. Dentro do parênteses, colocar aqui endpoint igual, né? Para ficar um pouco mais claro ali, caso você deseje. Terceiro aqui é um outro exemplo, né? API.get, e aqui eu coloquei o endereço do endpoint. Aqui nesse caso, o endereço ele contém aqui um ID do deck, tá? Mas e se meu endpoint ele tem alguns parâmetros de entrada? Como é que eu faço? Você vai declarar ele dessa seguinte forma, né? Você vai botar o endereço do endpoint, separar por vírgula, declarar aqui params é igual e abre uma chave aqui para colocar os parâmetros de entrada. Então, vocês têm que avaliar ali se é necessário ou não. E no caso de ser um JSON, é a mesma coisa, né? Então, uma coisa que facilita bem é lá na Scala, vocês pegar aquele modelinho de JSON lá, de entrada, e vocês já podem colar ele aqui direto. Então, já fica bem direto mesmo para vocês fazerem o preenchimento aqui, né? De acordo com o que vocês desejam. E tem esse outro formato, né? Sintaxe de formato função, que ele é um pouco diferente aqui, né? Então, o padrão dele é API.endpoints, que é aquela primeira parte que eu falei para vocês da listagem, ponto método, ponto o endereço do endpoint. Aqui vai ser separado por underline. Então, exemplo.
api.endpoints.get.estudos. Tá? Vai ser a mesma coisa que essa primeira aqui desse outro formato. Segundo exemplo aqui, né? api.endpoints.get. Aqui é um endpoint bem comprido, né? O endereço dele. Então ficou dex, underline download, underline resultado, underline completo, underline id deck. E aí depois você coloca o parâmetro de entrada dentro do parênteses. Então, tá bem. Então é isso que eu falei, né? Ele é bem direto ali, os parâmetros de entrada que você vai utilizar aqui no exemplo em Python. Então, lá a gente preparou vários exemplos, né? Como eu falei para vocês, e os exemplos que a gente fez lá, a gente colocou todos nesse formato do endpoint aqui, por considerar um pouco mais simples para a implementação. Mas vocês podem ficar à vontade para usar o formato que desejarem. Bom, o que chama atenção aqui, né, esse retorno aqui, né, que eu chamei retorno igual API. Esse retorno, esse retorno ele vai estar padronizado, tá? Retorno da requisição padronizado. Ou seja, né, então o formato do retorno é um dicionário dado por 3 parâmetros de entrada. 3 parâmetros, né? Endpoint, o status code e o response. Tá? O endpoint ele vai retornar um endereço do endpoint realizado. O status code vai ser o status da requisição. O response vai ser a resposta da requisição. Então, fiz um exemplo aqui. Eu fiz uma requisição aqui, né? API.get, endpoint estudos, parâmetros, passei o ID do estudo. Então, o que ele vai me retornar, né? Eu peguei aqui a chave aqui endpoint. Então, ele me retornou o endpoint que eu usei. O status code me retornou o status code 200. E o response, né? Depois eu posso especificar o que eu quero pegar desse response, né? Então, eu peguei aqui o ID, ele vai ser igual ao estudo e passei aqui a chave ID, né? Ah, quero a data de criação, então eu posso pegar ali o estudo e pegar a chave data de criação. Então, vocês têm que dar uma olhadinha para entender como é que é a saída desse endpoint, né? Para conseguir capturar as informações que vocês desejam. Mas, então, a requisição ele vai ter esse retorno padronizado com esses 3 parâmetros. Bom, aqui uma coisa para facilitar bastante, principalmente para o suporte, né? A impressão de registros de requisições. Então, lá naquele arquivo prospect.api.cfg, onde vocês colocam um URL da API, tem ali mais um parâmetro ali chamado logs. Vocês alterando esse logs para on, quando vocês fazerem uma requisição, no exemplo em Python, o prospect vai criar um arquivo aqui, tá? E esse arquivo ele vai ser o registro da requisição que vocês fizeram. Tá? Então, ele vai ter ali o endpoint, né? Com um verbo aqui, o status code, vai ter o request body, que foi o que vocês passaram por esse endpoint, né? E vai ter a resposta também. Então, a gente acha que para o suporte vai facilitar demais, assim, né? Porque vai ter aqui o registro certinho do endpoint que vocês utilizaram, né? Porque, por vezes, a gente acaba... não fica tão claro para a gente, né? A gente precisa fazer muitos testes, tal, pedir para vocês ficar testando. Mas, assim, fazendo a impressão dos logs aqui, a gente acredita que vai facilitar bastante essa parte do suporte. E uma outra melhoria que eu queria comentar com vocês, vocês podem fazer um help aqui nas funções, tá? Então, utilizando aquele formato de função, tá? Então, aqui eu fiz um help api.endpoints.get.estudos, e aí o código ali ele vai retornar os parâmetros de entrada aqui do endpoint. Tá? Então, se não quiserem acessar lá o Scalar, né, de uma forma rápida, vocês conseguem obter aqui os parâmetros de entrada das funções. Como eu falei, isso tudo está lá no README, né, lá no repositório. E vocês acessando também os exemplos ali que a gente preparou, eu acho que dá para entender bem como precisam... o que precisam fazer para adaptar o código de vocês para esse novo formato, né, do exemplo em Python. Bom, pessoal, todo esse ambiente da API nova, ele vai estar vinculado a um novo ambiente, que é o ambiente do Suite for Energy. Então, vou falar dele um pouquinho aqui,
para depois explicar para vocês como que vocês vão gerar essa credencial, né? Como vocês vão acessar o seu ambiente do Switch for Energy e gerar credencial para utilizar a nova API. Bom, o que é o Switch for Energy? O Switch for Energy é um ecossistema que vai juntar várias aplicações para o mercado de energia. Ele vai ser um local onde a gente vai concentrar tanto os ambientes que vão ser todas as aplicações que já existem na Norus, que serão desenvolvidas pela Norus, mas também vai dar a possibilidade da gente ter colaborações com outros, com terceiros. Nós teremos aqui dentro dessa nova aplicação, desse ecossistema, aplicativos focados na área de middle, focados também na área de back-office e também focados no risco. O nosso objetivo, né, com essa evolução é tornar o desenvolvimento mais ágil, integrar as soluções e trazer aí para vocês, então, soluções melhores que contribuam em todas as etapas da jornada de comercialização de uma maneira integrada e conectada a um só ambiente. O nosso Switch for Energy, que a gente chama aqui também internamente de S4E, né, de uma maneira um pouquinho mais fácil, vai ser um ambiente único que vai concentrar dados de diversas aplicações, com integração desses dados e também com o controle total do cliente sobre os ambientes, sobre o ambiente e as aplicações. Cada empresa vai ter o seu próprio data lake, né, o seu próprio conjunto de dados, o que vai garantir aí segurança e confiabilidade nessas informações. Com relação ao desenvolvimento desse sistema, quero falar um pouco sobre sobre essa linha do tempo, né? Agora, no primeiro semestre de 2025, a gente começou o desenvolvimento desse sistema, tivemos os primeiros clientes testando o ambiente e também versões iniciais dos nossos aplicativos. A gente tem como meta, né, ao final desse ano, que 90% dos nossos clientes já estejam utilizando os aplicativos que nós temos hoje no mercado, já dentro do S4E. Em 2026, né, no primeiro semestre, a gente pretende que a gente já tenha todas as aplicações da Norus sendo entregues através desse ecossistema. E para 2027 a gente tem aí uma perspectiva de ter softwares de terceiro também sendo desenvolvidos para esse nosso ecossistema. Com relação ao lançamento das aplicações, a gente fiquem atentos, né, aos canais de comunicação. A gente vai comunicar sobre períodos de testes, próximos lançamentos, apresentações, tudo vai ser comunicado pelos nossos canais de comunicação usuais e redes sociais. Aqui um pouco mais sobre o S4E, né? Ele vai ser um ecossistema baseado em nuvem. Ele também vai proporcionar uma autenticação unificada. Então, você entrando no S4E, você tem acesso a todas as aplicações sem precisar estar acessando elas individualmente numa URL separada. Isso aí vai permitir, então, também uma gestão centralizada de todas as aplicações que vocês vão ter disponíveis. E os clientes, então, vão ter total liberdade para selecionar as aplicações que eles querem utilizar, né? Seja Prospec, Meris, Pluvia e outras aplicações que nós vamos comentar em seguida. E também vai ser um ambiente exclusivo para cada cliente. Esses sistemas em nuvem, né? A gente lembra que eles vão permitir aí tem vantagem de ser escalável, né? Eles vão permitir também a utilização e atualizações de segurança mais sofisticados e também facilita essa integração aí tanto entre os aplicativos Norus e os aplicativos de terceiros. O nosso planejamento, né, é que a gente tenha a interface web, né, e a API também, né? A gente está falando da API do Prospec e do Pluvia ao final de 2025 ele já esteja integrado no ambiente Suite for Energy de cada usuário.
A gente também está planejando adaptação do Imeris para o Suite for Energy, mas esse a partir do ano que vem. Uma novidade que nós temos, né, que nós vamos ter aqui também no S4E, é o BackOps, é um aplicativo novo que tem como função dar apoio a equipes de back-office, e o seu lançamento está previsto agora para o começo de 2026. É uma grande novidade aí dentro das aplicações que a Norus as novas aplicações que a Norus está desenvolvendo. Aqui a gente vai deixar aqui o link, né? Então, se alguém tiver interesse em entender melhor do que se trata o BackOps, pode mandar um e-mail aqui para backops@noros.com.br para tirar dúvidas e também agendar uma demonstração. Com isso aqui eu encerro a apresentação do que é o S4E, né? Dentro desse contexto da nova API, ele vai ser o ambiente pelo qual vocês vão utilizar para gerar as credenciais da nova API. Então, a nova API já está integrada a esse ambiente S4E novo de cada cliente. Mais detalhes sobre o sistema S4E, aspectos comerciais e os aplicativos, a gente deve abordar em um próximo webinar. Bom dia, pessoal. Assim que o ambiente de vocês for liberado, a gente vai pedir para que vocês vejam junto ao seu time de TI, né, ou seu time de segurança, que liberem as URLs abaixo, para que elas não devam ser bloqueadas. Então, está no mesmo formato que a Paula e que o Gabriel apresentaram anteriormente, né? Então, seria empresa.api, .prospect, .suite, .energy, e esses outros dois links aqui embaixo, tá? No caso aí, empresa, né, reforçando, seria o nome do seu sistema web atualmente. Bom, assim que forem liberados, né, o uso da API para vocês, a gente vai mandar também para vocês a solicitação a criação de usuário owner. O usuário owner é aquele que vai ter domínio total da plataforma, e para isso a gente precisa, por questões de segurança também, que ele seja um e-mail nominal. Ele não pode ser um e-mail genérico, por exemplo, do setor, né? E, além disso, o owner ele pode ser transferido para outro usuário dentro do mesmo cliente, né? Para gerar essa flexibilidade também. Então, assim que o usuário owner for definido, a gente vai mandar para ele 2 e-mails. O primeiro é para validar o e-mail que foi fornecido, e o segundo seria para ele definir a senha. Clicando, então, no link que vai estar no corpo do e-mail, ele vai ser direcionado para uma página da web, em que vai ser definido a senha de usuário dele, e na mesma sequência vai ser feito também, na hora que ele for fazer o login, para ele inserir um código de autenticação, um autenticador dele próprio no telefone dele. Aí, inserindo o código, ele vai poder já estar dentro do ambiente S4E do Prospect da empresa. Bom, a partir disso, o usuário owner ele vai poder criar outros usuários também. Ele vai definir tanto o usuário quanto os grupos, né, dentro da plataforma, e das permissões também. E para criar um usuário é tão fácil quanto, basta ir no símbolo de engrenagem no canto esquerdo da página do S4E, clicar em usuários e, a partir disso, botar o nome do usuário, qual que é o papel que ele vai assumir na plataforma, se ele é leitor, se ele tem um papel externo, ou se ele é da equipe, né, de middle. E a partir disso ele vai criar normalmente, e o mesmo processo vai ser feito para o usuário, ou seja, o usuário que foi criado ele vai receber 2 e-mails, um e-mail de confirmação, um e-mail para definir a senha, e vai seguir o mesmo processo, né? Vai definir a senha e na hora que for fazer o login vai pedir para endereçar um autenticador ali com QR Code. Bom, depois que o usuário for criado, vai ser necessário atribuir a permissão para esse usuário. O usuário owner ele tem acesso a todas as permissões, e ele pode tirar ou fornecer permissões para todos os usuários dentro da plataforma. Então, para gerar a atribuição da permissão, aqui no caso a permissão para utilizar a API,
ele vai ter que ir de novo no menu de configurações, e depois em permissões, e em seguida clicar em mais ou clicar uma nova permissão. Aí ele vai poder definir o que essa permissão vai fornecer ao usuário e através das funcionalidades. Bom, aí basta, né, clicar em adicionar, né, os usuários que terão acesso àquela permissão e vai estar feito. Agora seria o passo de como acessar lá os credentials que o Gabriel passou inicialmente. Bom, cada usuário ele vai ter sua credencial exclusiva para a API. Então, para ele criar a sua credencial da API, agora já é qualquer usuário, o owner inclusive, que tenha permissão para usar a API, ele vai ter que ir em configurações, acesso externo, e no canto inferior direito, ou nesse símbolo de mais aqui ao lado do acesso externo, criar essas credenciais dele. Aí vai abrir um modal em que ele vai poder fazer uma breve descrição dessa chave API, né? Quais que é as funcionalidades, ele vai selecionar API programática consumir endpoints. No campo de dias, ele pode botar por quanto tempo aquela credencial é válida e depois ele vai clicar em concluir. Assim que ele clicar em salvar, perdão, um novo modal vai aparecer com a chave API que ele é criada com sucesso, em que vai ter o ID dele e a chave para aquele ID, tá? Vale ressaltar que essa chave e esse ID não vão aparecer mais na plataforma, então vai ser necessário que você salve isso em algum local seguro. Sobre a autenticação, essa está sendo uma forma mais atual, mas a gente deve ter uma melhoria de segurança muito em breve. Isso porque essa melhoria de segurança foi uma demanda de cliente, né? E que reforça que quanto antes vocês iniciarem a migração para a nova API, mais cedo a gente pode avaliar essa demanda de vocês. Quanto seja a funcionamento, endpoint, segurança ou qualquer outro aspecto para poder implementar elas ao fim da migração, né? Ô, Luiz, deixa eu só fazer um adendo aqui. À medida que o usuário, que forem sendo criados novos usuários dentro do S4E, a gente precisa que vocês nos comuniquem da criação desses usuários para que a gente possa conectar eles ao banco de dados do seu prospect atual. Obrigado, Luiz. Nada. Bom, para utilizar a credencial é tão fácil quanto criar ela. Basta você, se você for utilizar o Scalar, né, ali, como a Paula mostrou, você colocar ela no username e o password que vai aparecer no endpoint desejado. Ou se você está utilizando o script, exemplo, você pode colocar ela na credentials da API mesmo, tá? Bom, agora sobre um pouco sobre o cronograma, né, de migração. A migração ela vai ocorrer em ambiente de produção com uma nova URL que a gente vai passar para vocês conforme for definindo o usuário owner e essa URL for liberada. Vai ter o prazo aí de 90 dias para adaptação. Ela está sendo feita atualmente em lotes, né, para facilitar o suporte e ter um controle do feedback melhor. E a API atual ela vai ser desligada após o prazo, e mais precisamente ali em 2026. Tá? E o acesso, como eu já expliquei anteriormente, é uma credencial para o usuário. Então, aqui um pouco da linha do tempo, em julho a gente teve o início da liberação do primeiro lote, a data prevista para a liberação do segundo lote está sendo dia 12 agora de setembro. No dia 29 vai ser o início da migração do terceiro e o último lote, e em 2026 o desligamento da API antiga ou a REST API. Basicamente, 10 usuários iniciaram no primeiro lote, seguido de 15 usuários no segundo lote, e no terceiro o lote e último lote vão ser os demais usuários vão estar liberados para utilizar a nova API.
ressaltando de novo, né, assim que o ambiente de vocês for liberado para uso, para testes, bem como o Scala, a gente vai estar comunicando vocês via e-mail. Muito obrigado, Luiz. Aí só um detalhe aqui, né? O prazo ainda é de 90 dias, né? E esse desligamento da REST API, ele está vinculado a um prazo máximo, né? O prazo de 90 dias referente a esses usuários que vão iniciar a migração no terceiro e último lote. Bom, pessoal, agora terminado aqui, né? Um outro detalhe aqui, né? Caso qualquer usuário tenha alguma necessidade, algum requisito fora dessa proposta que a gente está fazendo aqui, a gente a gente está aberto a analisar, né, essas propostas, caso a caso, né? E aí a gente pode ir conversando por e-mail. Com relação ao terceiro lote, né? Então todos os usuários que não foram contemplados no primeiro que não foram contemplados no segundo lote, eles participarão do terceiro e último lote.